Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou mandando aqui o aviãozinho para as pessoas. Docilândia Salvador já entrou, minha irmã maravilhosa, faz bolos maravilhosos e que faz entregas agora pelo iFood também, viu? Quem não conhece ainda, vale a pena conhecer. Minha mãe também já entrou. Meu convidado também já chegou. Aqui. Pronto, já está conectando com o Danilo. Olá! Danilo, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Maravilha. E aí, enquanto Tá. isso, a gente vai esperando esses minutinhos para ir cumprimentando quem vai entrando, né? E divulgando com o aviãozinho. Tem um íconezinho embaixo com o aviãozinho que a gente Uhum. manda para as outras pessoas a live, né? Aí eu Já fico estou aproveitando entrando. entre esses 5 minutinhos antes para poder enviar para as pessoas que ainda não conseguiram entrar por algum motivo. Enviei algumas aqui. E aí, Danilo, como é que foi? Recebeu algumas respostas? Eu vi que você repostou, não foi? Uhum. Eu Exato. recebi também, anotei algumas aqui para ler para você. E aí, daqui a pouquinho, deixa eu ver que horas são. Daqui a um minutinho a gente começa. Deixa eu ver aqui, o pessoal está entrando. Deixa eu ver quem tô mais aqui. Estou assinando para quem vai entrando. Uhum. Deixa eu me aproximar mais um pouquinho. Pronto. Que eu fiz uma besteira aqui. Nossa, agora a minha tela ficou piquititica lá em cima. Pronto, voltei. Não estava entendendo o que eu tinha feito, mas enfim. Vamos lá. Pois é, Danilo, seja bem-vindo ao Dica de Mãe, né? A gente já vem em Obrigado. parceria há algum tempo e agora estamos tendo a oportunidade de fazer essa live juntos. Eu vou ler para Exato. você algumas. Primeiro achei seu tema assim bem curioso. Acho que foi um dos temas que eu fiquei mais ansiosos por conta do título, né? Que é assim, realmente ver se é só uma crença, aquilo que a gente está às vezes achando que é a autoestima em si, né? O que a gente tem tanto buscado, principalmente o público feminino, e de repente é totalmente diferente do que a gente acha que é, né? Enfim, ó, as duas respostas que eu anotei para vocês, eu recebi algumas assim, que eram só palavras, e essas duas eu achei que resumia bastante as outras respostas que eu recebi, tá? Uma pessoa respondeu para mim: saber me priorizar, mas entendendo que também tenho responsabilidade emocional com o outro. E outra pessoa me respondeu: me respeitar como sou. Essas duas foram as que eu achei assim que resumiam todas as outras. Algumas pessoas colocaram assim respostas tipo autocuidado, autoamor, me priorizar e tal. Aceitar como eu sou, da forma que eu sou, né? E aceitar com defeitos também foi uma das respostas. Eu recebi várias respostas aleatórias, mas essas duas eu achei que resumia bastante as outras. E agora o palco é seu, fique à vontade. E eu tô aqui para te ouvir e aprender com você também. Maravilha. É um prazer, tá? Eu queria agradecer muito a você, Silvia, ao Dica de Mãe, que está trazendo esse tipo de informação, que eu acho que é crucial, né? A gente falar um pouquinho sobre autoestima, que é um assunto, é bom lembrar, né? É um verdadeiro campo minado dentro da psicologia, né? Eu que sou professor de psicologia, inclusive já tive a oportunidade de lecionar psicologia da personalidade, que é exatamente a área que se debruça sobre esse tema, e eu vejo como isso realmente é um campo minado, um verdadeiro campo minado. E autoestima é um assunto que é muito falado, embora muitas vezes é tratado com pouca profundidade.
Então, por isso que é muito importante que a gente elucide, que a gente traga informação sobre o que é realmente, até porque as pessoas tenham a oportunidade de ver se estão ou não se equivocando com relação aos suas crenças, suas ideias a respeito disso. É interessante a gente perceber que a questão da autoestima remete a que, apesar de toda a divergência teórica, a falta de consenso teórico nesse assunto, é um certo consenso de que é uma avaliação subjetiva que a pessoa tem a respeito de si mesma. E essa avaliação, obviamente, pode ser positiva ou negativa. Geralmente a gente pensa na autoestima só como uma positiva, mas não, a autoestima também pode ser negativa, e aí é diferente daquela ideia que a gente tem de alta autoestima ou baixa autoestima. Às vezes até as pessoas se confundem, né? Dizer alta estima. A estima é o gostar, né? É a afeição, é ter afeto. E aí você pode ter esse afeto por si mesmo, nesse caso é a autoestima, né? E às vezes sua autoestima é baixa. Então, que as pessoas às vezes confundem aí o alto, o U do alto com o L do alto, né? Então, tem essa diferença, às vezes as pessoas confundem. Outra coisa que é importante também lembrar é que na autoestima a gente tem crenças a respeito de si, né? Chamadas crenças autossignificantes. Aí, por exemplo, você acredita se você é competente, se você é incompetente, é uma crença que você tem a respeito de você. Não é necessariamente a verdade, mas é aquilo que você acredita sobre você. Às vezes você tem emoções também autossignificantes, você vai, por exemplo, sentir orgulho de si mesmo, ou sentir vergonha de si mesmo. Isso também remete a questões, aspectos da autoestima, e também comportamentos, porque quando você se comporta vinculado a um sentimento de afeto por si, você tende a ter uma atitude de mais confiança, algumas vezes você vai ter uma atitude de mais cautela, então isso resvala, isso ressoa nos seus comportamentos. E aí com isso a gente vai perceber o quê? Que a autoestima, na verdade, é uma disposição que a gente tem para experimentar como a gente é de forma competente. É uma forma de experimentar o sentimento de competência, eu sou competente. Né? Só que, invariavelmente, essa sensação que a gente está chamando aqui de autoestima, esse padrão que a gente está chamando de autoestima, vai trazer uma avaliação errônea. Olha que interessante essa fala. Por quê? Porque sempre a gente está sendo influenciado por essas crenças. Às vezes a gente acredita que o mundo é um lugar tranquilo e maravilhoso e se comporta como tal, e às vezes a gente acredita que o mundo é um lugar perigoso, e aí a gente se comporta achando que... E aí, obviamente, que as duas avaliações são duas possibilidades, mas são crenças. Em todas as duas crenças, a gente vai ver limitações. Do mesmo modo, a forma como a gente se vê também vai ter vieses. A gente vai enviesar a forma que a gente se enxerga, a forma como a gente se avalia. Por quê? Porque a gente está falando de conteúdo afetivo. Afeto é aquilo que nos afeta. E aí é óbvio que essa questão da autoestima... O que é autoestima? Deixa eu tentar colocar em poucas palavras. É a parte do autoconceito que tem a ver com valoração. Porque o autoconceito, que é a visão que você tem de si, o conceito que você faz de você, tende a ter dois grandes aspectos. A autoimagem, que é o aspecto descritivo, é a forma como você se descreve, e a autoestima, que é um aspecto valorativo, que é a perspectiva do valor que você dá para si, os conteúdos afetivos. Aí na psicologia a gente vai achar inúmeros sinônimos que, aliás, estão na moda, falar esse né? Muita coisa. Alto valor, autoconfiança, autoaceitação, autoeficácia, autoexpressão, autoafirmação, autoaprovação, e a lista é gigante, eu não vou aqui tentar esgotar essa lista não. Mas o tempo inteiro a gente vai encontrar isso e não vai ver na fala, que é geral, uma visão mais aprofundada a ponto de enxergar, por exemplo, que a autoestima não é um ato. Geralmente, Silvia, a gente acredita que a autoestima é um ato. Agora eu fiz isso, portanto eu estou feliz comigo e me sinto bem, minha autoestima está lá em cima. Só que o que é que a ciência vai mostrar? Não é assim.
A autoestima não é um ato. A autoestima é uma atitude. Como assim atitude? É uma predisposição para o ato. Olha que interessante isso. Você diz que alguém tem uma atitude agressiva nos negócios, quer dizer que é uma pessoa pioneira, uma pessoa que vai dar o melhor de si no que ela está fazendo, ela veste a camisa pela causa da empresa dela, né? Ou seja, a atitude é essa predisposição para o ato. Então, do mesmo modo, a minha atitude com relação a mim reflete na minha autoestima. Então, pode ser que alguém vire para mim e diga assim, poxa, não está combinando essa roupa que você colocou hoje. Se para mim a autoestima é apenas um ato, aquilo vai me deixar no chão. Porque eu vou investir muito na minha autoimagem, achar que eu preciso valorizar a minha autoimagem e esquecer que, na verdade, aquilo ali é um momento da minha vida que a pessoa tem direito de ter uma opinião diferente da minha, que, aliás, pode ser carreada de diversas questões. Às vezes a pessoa tem uma opinião sobre você que tem a ver com o fato de que ela está querendo te agradar, ela está querendo te adular. Então, por conta disso, às vezes a gente, quando ouve a opinião do outro, dá a essa opinião o status de verdade. A gente passa a acreditar que aquilo que o outro falou sobre a gente é a verdade. E isso frequentemente nos faz sofrer. Porque quando a gente diz que aquilo é verdade, a gente acaba tirando de nós o poder e dando poder para o outro. E aí, se a gente deu o poder para o outro, a gente fica fraco. E nisso, qualquer circunstância pode nos fazer balançar. Enquanto que, se eu cultivo a autoestima como uma atitude, aquele momento daquela crítica que eu recebi vai ser acolhido como uma opinião e não como uma verdade. Sim. Entende? Danilo, eu, enquanto mulher, converso muito, a gente tem muitos grupos de mulheres no WhatsApp e tal, né? E a gente tem conversado já há alguns dias em alguns grupos com relação a isso. As mulheres têm muita vergonha de se expor, de responder, de perguntar aqui, aparecer o nome, de perguntar até lá no Instagram, né, e tal. Então, eu não divulguei as pessoas que responderam justamente por isso. E aí eu queria colocar para você como eu me sentia diante disso que você me falou agora, como eu identifico isso em mim. E que eu vejo que também tem acontecido com muitas outras mulheres. Eu me sentia muito julgada e eu me julgava muito. Então, por eu ser muito autocrítica, né, no caso, eu recebia a opinião dos outros como uma verdade, como você falou. Então, eu me sentia muito incomodada com o olhar do outro, com o comentário do outro. E eu realmente recebia aquilo como uma verdade. E isso me afetava muito. E desde que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a me olhar de uma outra forma, eu mudei justamente o que você falou, a minha atitude. Então, hoje eu saio, hoje eu tô maquiada porque é uma forma que eu gosto de me ver. Mas quando eu não saio maquiada e até descabelada, se for o caso, eu tô me sentindo bem e liguei aquele botãozinho, sabe? Mudou aquela chavezinha. E o que o outro pensa, para mim, não faz diferença mais, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que se eu olho 10, 20 anos atrás, eu jamais estaria me expondo na internet porque eu iria pensar no que o outro ia pensar, no julgamento que as pessoas iam fazer. Eu ia fazer uma gravação e eu ia deletar 1 milhão de vezes, porque eu sempre me colocava defeitos. E hoje eu me exponho abertamente, falo tranquilamente para as pessoas e trago vocês justamente para falarem sobre esses assuntos, né? Que eu acho que é um tabu ainda, principalmente para as mulheres, né? E aí pode seguir adiante aí, que eu já consegui me enxergar totalmente na sua fala. É interessante você trazer com relação à questão das mulheres, porque isso é estudado estatisticamente em diversas culturas. Olha que interessante, é mais frequente que as mulheres sejam tocadas por conflitos com relação à autoestima. As mulheres sentem mais, é pouquinha a diferença, mas há uma diferença, isso é estatisticamente significativo.
Então eu me pergunto, mas por que isso, né? Por que as mulheres têm uma fragilidade maior? E o que é que os autores dessas grandes pesquisas que são replicadas ao longo de diversos países chegaram à conclusão? Eles perceberam que as mulheres dão mais valor a duas coisas: relacionamentos interpessoais, relações interpessoais são mais avaliadas positivamente pelas mulheres, e a segunda coisa é a opinião do outro a meu respeito. Mais frequentemente é um assunto que as mulheres se importam mais do que os homens. Como eu disse, a diferença não é uma diferença enorme, é pequena, mas é uma diferença significativa ainda assim. Então é importante a gente se perguntar, né, por que isso? Será que a gente cria um ideal? E aí isso é interessante, né? Eu estou vendo aqui que algumas pessoas entraram, até cumprimento, boa noite, pessoal. Vocês que estão aí, sejam todos bem-vindos. É uma maravilha poder partilhar esses instantes, né, com vocês. É uma circunstância esplêndida estar aqui com Silvia falando sobre esse assunto que é tão importante para as nossas vidas, que é a autoestima. E aí a gente vai ver justamente que, infelizmente, a gente é estimulado a construir um eu ideal. Eu vou ser feliz quando, eu serei feliz se, eu vou comemorar quando eu conseguir diminuir 6 quilos. Eu vou conseguir ser feliz quando finalmente eu me formar, quando eu passar no concurso público, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu quitar meu apartamento, quando eu comprar um carrão. O tempo inteiro eu estou colocando para frente a possibilidade de experimentar com prazer o meu eu real, o meu eu de agora. Então, a distância, e aí é que está a grande questão, que é que os estudos vão mostrar, que a distância entre o eu ideal e o eu real é inversamente proporcional ao nível da autoestima. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto menos distante eu estou daquilo que eu gostaria de ser, maior minha autoestima. Ou seja, eu tenho mais autoestima, eu gosto mais de mim, se eu não tenho um distanciamento daquilo que eu acho como ideal. Se eu aceito, a grande questão está aí, se eu aceito-me como sou. A grande questão está aí, é a autoaceitação, né? A minha atitude foi justamente isso. Eu não sei se você chegou a me conhecer, eu era extremamente magrinha, né? E aí, como eu tive hipotiroidismo, eu ganhei 50 quilos. E aí, o que eu vou fazer agora? Que antes eu chegava nas lojas, tudo cabia, tudo ficava perfeito, eu só recebia elogios. E agora nada cabe, a vendedora olha pra minha cara e fala: não trabalhamos com tamanho grande, sabe? Não precisa nem ser entrar na loja, você já ouve na porta. E aí mudou tudo e mexeu muito com a minha cabeça e principalmente com essa questão da autoestima, porque eu não aceitava a mudança que o meu corpo tinha passado, eu não tenho metabolismo para voltar a ser como antes. E tudo isso mudou muita coisa e eu cheguei no momento que eu tô há 9 anos em tratamento para conseguir mudar o meu olhar para comigo. Porque antes eu me julgava. Eu achava que tudo ficava feio, que tudo... As mesmas coisas que eu uso hoje, viu? Eu achava que ficava feio, que ficava inadequado, que não ia ficar bom, que não cabia, que não sei o quê. Sempre eu tinha um defeito para colocar. Então, quando eu olhava uma foto minha mesma, eu olhava só os pontos negativos. Eu olhava só o que me incomodava. E depois que eu mudei essa atitude e a forma de me olhar, hoje eu me sinto muito mais à vontade. Eu visto o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não preciso andar toda apertada, cheia de cinta, para fingir que tô bem e que tô magra porque eu tô preocupada com a opinião do outro. Não. Eu quero vestir o que eu me sinto bem, o que eu me sinto à vontade, da forma que eu me olho e gosto de me ver. Então mudou totalmente aquela chavinha, sabe? Realmente, o que o outro pensa sobre mim hoje não tem influência sobre mim. E antes tinha. Eu achava que era uma verdade absoluta. Muito frequentemente a gente é estimulado a isso, a buscar no outro a validação de si, buscar no outro a legitimação para ser quem eu sou, para ser como eu sou. E aí o tempo inteiro a gente acaba se submetendo ao outro. Se você está o tempo inteiro querendo agradar o outro, você não está tendo espaço para se agradar, para ser você mesmo.
E aí, óbvio que vai, com isso, sofrer, vai gerar um sofrimento ali. Um sofrimento basal. É difícil você o tempo inteiro estar submisso às condições, ou seja, ao condicionamento. Você só será benquisto se fizer tal coisa, se comportar de tal jeito, se tiver o cabelo de tal jeito, se usar tal marca de roupa. E o tempo inteiro a gente acaba tendo a oportunidade de questionar esses padrões que nos são impostos. E é interessante isso, que às vezes a gente imaturamente abraça esses padrões de forma irracional, sem questionar, e simplesmente submissos, vamos empurrando com a barriga. Sabe aquela história do deixa como tá para ver como é que fica? E aí vai empurrando, 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 e a coisa só vai piorando, vai trazendo dificuldades. E aí é interessante porque a gente vai perceber o quê? Que às vezes essa história de querer ser um bom garoto, uma boa garota, isso não quer dizer que ser um bom garoto, uma boa garota, é ser um garoto feliz, uma garota feliz. Então é importante a gente ter a questão de que a gente sabe que precisa da estima, a estima é uma necessidade, tá? Isso aí é importante também falar. A estima é uma necessidade. Precisamos da estima dos outros e nossas. Existem dois tipos de estima, né? A autoestima, que é a mais importante, a mais alta. Por que a mais alta? Porque o nível dela é mais elaborado. A estima do outro, ou heteroestima, aloestima, como queira chamar, ela tende a trazer o quê? Uma busca por reconhecimento, uma busca por legitimação, uma busca por admiração alheia. Só que quando você conquista a autoestima, essa é muito mais difícil de perder algum dia. Porque uma vez conquistada, é muito, muito, muito valorosa. E a gente sabe como ela é valorosa e aí é muito mais difícil de perder. Não é facinho, não. Eu tô meio Então, nesse processo, sabe? Eu tô me é achando isso. super o máximo, empoderada. Eu hoje tiro eu tirava 50 fotos para escolher uma, hoje eu tiro 50 e gosto de todas. E, sabe, eu tô num processo de mudar totalmente o padrão da forma como eu mesma me avaliava, né? Da forma como eu mesma me olhava. É como você falou, é a mudança de atitude. Quer ver uma coisa, Silvia, que as pessoas muitas vezes se confundem. As pessoas acreditam piamente, aliás, a mídia nos mostra isso, que é importantíssimo ter uma autoestima alta. Não é verdade. Eu sou profissional de saúde mental, já trabalho com isso há 17 anos e sei que a autoestima alta pode ser problema. Como assim problema? Porque existem patologias, existem enfermidades mentais, transtornos mentais, cuja principal característica é uma autoestima demasiadamente alta. Sim. E aí a pessoa, por exemplo, quando entra em um surto de mania, por exemplo, no transtorno bipolar de humor, em alguns transtornos delirantes persistentes, alguns transtornos esquizofreniformes, a pessoa entra num estado que ela acha que ela é super importante, que ela é super maravilhosa, que com ela nada vai acontecer de ruim. E eu me lembro de já ter atendido no consultório pessoas que, por exemplo, dilapidaram os bens da família porque num surto de transtorno bipolar foram numa joalheria famosa e gastou nada menos do que R$ 200.000 em joias numa sentada de 20 minutos. Entende? Ou foi dali, saiu dali, foi para uma concessionária, comprou um carro de R$ 160.000. Sabe o que é isso? Isso é muito difícil. Por quê? Porque para ela, naquele momento, ela está ótima. Ela não precisa de terapia, ela não precisa de cuidado, porque ela está se sentindo muito bem, ela é uma pessoa muito especial, ela é esplêndida, ela é glamourosa, ela é fabulosa. Isso quer dizer que a autoestima dela não está compatível com a realidade. Tudo Então, precisa de ter um autoestima equilíbrio, né? alta não necessariamente é indício de saúde. Desculpe, diga. Estou dizendo, tudo precisa de um equilíbrio, né? Tudo É precisa de equilíbrio. importante isso aí, essa colocação sua, eu realmente nunca tinha pensado. Que uma pessoa que se acha perfeita, ela dificilmente vai pedir ajuda. E Então, outra coisa, precisa piorar, né?
Eu só dei um exemplozinho de nada. Quer ver mais? Tem mais. Acidente de trânsito acontece muito mais com quem tem autoestima alta. Sabe por quê? Comigo nada vai dar de errado, porque eu sei dirigir, eu sou um ótimo motorista. Vai lá e faz barbeiragem. Ah, contrair uma doença sexualmente transmissível. Ah, não, não vai acontecer nada demais, não. É besteira. E aí vai lá e contrai. Várias são as circunstâncias em que a Minimiza pessoa as que está. situações porque ele se acha importante demais, né? Isso, e aí acaba se dando mal. Vou mais além. Na escola, crianças e adolescentes que têm autoestima elevada tendem a desenvolver características de comportamento violento, bullying. Os bullies, que são os causadores de bullying na escola, eles têm autoestima injustificadamente alta. Então, outra mais, eu só estou dando alguns exemplos. Criminosos violentos tendem a cometer seus crimes acreditando que as suas vítimas são inferiores a eles, que as suas vítimas feriram seu orgulho pessoal, feriram o seu brio, ou seja, a sua estima lá em cima. Então, a autoestima, gente, precisa ser equilibrada. Ela não pode ser muito alta e também não pode ser baixa. Ela precisa ser equilibrada. Ainda assim, quando eu falo que não pode ser baixa, existe uma questão aí que é importante também colocar. Existe uma característica humana, um valor humano, se eu posso falar desse jeito, que se chama humildade. E a grande característica que a psicologia da personalidade, estudando a humildade, encontrou é o fato de que humildade, basicamente, é autoestima baixa, porém segura. Olha que interessante. Olha que interessante. Ter humildade não quer dizer necessariamente que você está inseguro, não. Pelo contrário, o que a psicologia da personalidade encontrou é que é uma característica segura. Enquanto que o narcisismo quer dizer que você tem uma autoestima alta, porém instável. Ou seja, não é uma coisa boa porque acaba te trazendo ilusão, confunde a sua cabeça. É preciso ter, sem dúvida alguma, um traquejo para ir percebendo quando as coisas estão destoando da realidade. E obviamente que para ajudar a ter esse traquejo, os nossos melhores amigos vão fazer uma diferença enorme. Só que tem que ser amigo sincero. Não pode ser amigo que passa a mão na cabeça e diz que está tudo bem, quando na verdade não está, né? Tem que ser alguém que te fale mesmo quando as coisas não estão tão bem quanto você gostaria. E aí família vai poder fazer esse papel, o cônjuge, a cônjuge, né? Vão fazer esse papel desde que tenham esse exercício de sinceridade. É interessante, né? Porque geralmente quando a gente pensa em autoestima, a gente vai pensar que a autoestima alta é bom, e quando na verdade às vezes a autoestima alta pode ser uma compensação, um complexo de superioridade que está camuflando e escondendo um complexo de inferioridade. A pessoa quer mostrar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que eu sou o tal bambambam, bam, bam, e no entanto ali dentro existe uma fragilidade que precisa de atenção e cuidado. Entende? Então, por isso que é crucial nos nossos relacionamentos a gente ter abertura para lidar com sinceridade e ter também abertura para escutar. Porque não adianta só, né, querer que o outro fale com o coração aberto e a gente não está aberto para ouvir. Lembrando, né, o que eu falei agora há pouco e repetindo o que eu falei, Silvia, levando em conta que aquilo ali é uma opinião e não a verdade. Isso é crucial, né? Senão a gente confunde tudo e acaba metendo os pés pelas mãos. Era exatamente o que eu fazia, Danilo. Eu achava que a opinião do outro era a verdade absoluta, então eu recebia aquele julgamento, aceitava como verdadeiro e me comportava como se aquilo fosse uma verdade. E aí, quando eu deixei de pensar no que o outro vai pensar sobre mim e como eu me sinto comigo mesma, foi que eu consegui mudar a forma de me olhar. Lógico que eu gosto de estar arrumada, eu gosto de estar. Não tem nada a ver com relação à vaidade. Tem momentos que eu estou mais vaidosa, tem momentos que eu não estou. Mas o importante é que eu estou me sentindo bem daquele jeito que eu saí.
Eu E tô não tem problema, Silvia, se de exatamente. vez em quando você sentir um sentimento de inferioridade e quiser tentar compensar, isso faz parte, é perfeitamente normal. Às vezes eu não estou bem, eu acordo, boto uma roupa bem legal e digo assim, poxa, hoje eu vou fazer o dia ficar bom, porque eu não estou bem. E não tem nada de errado nisso, não O tem meu nada de pensamento é errado, exatamente esse, Danilo. No dia entende? que eu não, na semana que eu não estou muito bem de saúde, eu me arrumo mais, eu me enfeito mais, porque eu Uhum. quero me ver bem. Eu quero Ter me sentimento sentir de bem. inferioridade é perfeitamente normal, todo Pois mundo é. tem, né? A própria psicanálise Freud, lá em 1914, falou que o sentimento de inferioridade acompanha a humanidade, faz parte, né? A questão de isso, inclusive, é o que nos fomenta para frente, né? O desejo de melhorar vem da percepção de que a gente não está tão bom assim. Então, Exatamente. isso, obviamente, que isso é diferente de não se sentir capaz e de não se sentir competente. Sim. Perceba que esse sentimento é diferente, né? A grande questão está aí. E outra coisa que também a gente precisa tomar cuidado, e eu acho que é crucial falar sobre isso, é a questão da comparação. Isso também é uma coisa importante, né? A comparação é algo que a gente vai perceber que muitas pessoas desenvolvem, crescem e amadurecem sobre essa noção de que autoestima é se comparar com o outro. Sim. Quando todos os estudos que vão falar sobre o comportamento dos introvertidos e dos extrovertidos, a autoestima alta para uma pessoa extrovertida geralmente se manifesta para fora. A pessoa vai vestir uma roupa bonita, a pessoa vai tentar mostrar para o outro, vai buscar o apreço do outro, vai querer ser paquerado, vai querer receber elogio, vai querer fazer bonito mesmo. Isso faz parte da natureza. Eu acho que a gente precisa disso também. Enquanto que o introvertido, ele vai se sentir feliz consigo. Ele vai olhar para si e vai dizer, yes, que maravilha, consegui. Ou então, que bom, hoje eu estou me sentindo o máximo. Entende? Então, ele não precisa do outro, não precisa da verbalização para fora. Mas todos nós temos esses dois posicionamentos, a Sim. introversão e a extroversão. Faz parte, a gente geralmente tende a ter um mais do que o outro, mas é comum que a gente tenha os dois. A questão é que quando a gente se propõe a achar que é só através da comparação do outro, isso as redes sociais às vezes propiciam, né? A gente vê o outro, e aliás, ninguém posta em rede social boleto de conta que tem que pagar, ninguém posta na Doença, rede social a exatamente. doença que está tendo. E se posta, está com algum problema, né? Se a pessoa vai para a rede social falar que está doente ou que tem que pagar uma conta cara, a gente vai dizer, essa pessoa é estranha, tem alguma coisa errada aí, né? Então, por isso, a gente vai perceber que a pessoa que está ali mostrando, ela está mostrando só o lado bom da história. Mas a vida não é só aquilo ali. Também tem os desafios, as lágrimas que ninguém mostra. Então, obviamente que a gente precisa fazer o quê? E aí é a grande questão que a ciência vai também ajudar nas pesquisas, né? Mostrar que a gente precisa comparar aquilo com os nossos próprios valores e ideais. Comparar-me comigo, com o meu passado, com o meu presente, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu sou, entende? Comparar com meus valores e ideais, é aquilo ali. E lembrar que quanto mais a gente tem flexibilidade, maior a tendência de desenvolver uma autoestima segura. Sim. Pessoas muito rígidas, muito firmes, pessoas que são cabeça dura, sabe, teimosas demais, apegadas a formas de ver a vida, que em psicologia a gente chama isso de fixidez funcional. Geralmente essas pessoas têm uma autoestima mais baixa, justamente pelo fato de que estão o tempo inteiro sendo questionadas, ou pelo menos se sentem dessa forma, pelas circunstâncias. Porque tanta flexibilidade assim vai dar, com certeza, uma mobilidade para que a pessoa caminhar, do mesmo jeito que tanta rigidez assim vai fazer com que no primeiro vento ela caia e quebre. Então é preciso a gente tomar cuidado com isso, né? De achar que tem que ser rígido, tem que ser uma coisa sim, sim, não, não, aquela coisa muito severa. E as coisas com relação à autoestima precisam de flexibilidade. E a autoestima, como eu falei das pesquisas, né, na ciência a gente tem isso, tem um fato interessante. Por incrível que pareça, na psicologia já há muito tempo a gente tem a noção de que a autoestima é um construto mensurável.
é uma coisa que dá para medir. Olha que interessante isso. Existe um inventário, né? Uma escala, que é a escala de Rosenberg, que dá para a gente contar como é que está a autoestima. Na escala que ele usa de 10 questões, a gente consegue quantificar a autoestima das pessoas. E aí os estudos vão se debruçar sobre essa escala, vão repetir a aplicação dessa escala em diversos contextos, e o que é que a gente vai encontrar de resultado, que eu acho que é interessante comentar, que a autoestima é indicador de saúde mental. Olha que interessante. A autoestima é indicador de saúde mental. Então, se você está sentindo que a sua saúde mental não está muito bem, talvez você precise de atividades, e aí as atividades podem ser de diversas naturezas, desde autocuidado até também um processo terapêutico com um profissional, se for o caso. Você vai precisar, naquele momento, construir e reforçar essa autoestima, porque, obviamente, que a saúde mental é afetada por isso. Outro dado que também é crucial, importantíssimo para a gente colocar, é que inflar a autoestima dos outros, e, aliás, eu sou professor de psicologia e eu supervisiono alguns psicólogos, né, no consultório e agora atualmente online, e na supervisão eu vejo que, às vezes, com a melhor das intenções, alguns colegas meus tendem a querer inflar a autoestima do outro. E o que é que os estudos mostram? Que isso pode ser muito perigoso. Que inflar a autoestima não traz efeito positivo na qualificação das pessoas. As pessoas não se tornam melhor qualificadas e, às vezes, é inclusive o contrário. Inflar a autoestima pode significar inflar o ego e fazer com que a pessoa sinta que é mais do que o que realmente é. E aí a gente cai naqueles riscos que eu falei da autoestima elevada demais. Isso pode ser um problema. Outra coisa também importante é que, muito frequentemente, ter uma autoestima de média a elevada, não muito alta, mas de média a elevada, é um indício de felicidade autorrelatada. É mais comum que pessoas que se sentem felizes e falam que são felizes, que elas tenham autoestima de média a levemente elevada. Então isso também é um dado interessante, né? Outra coisa também que é interessante colocar é que é muito comum, muito frequente mesmo, que a pessoa que tem autoestima baixa precisa receber constantemente o incentivo dos outros. Ou seja, são pessoas dependentes. São pessoas muito dependentes. E isso pode ser também um problema nos relacionamentos, porque ninguém aguenta ter que ficar, entre aspas, adulando a pessoa com a qual convive. É chato, né? Convenhamos que não é uma coisa muito leve e tranquila no relacionamento, não é verdade? Não. Acaba sendo chato. Você tem que ficar o tempo inteiro elogiando, às vezes nem tá com vontade de fazer aquele elogio, e aí a relação, obviamente, que não está sendo muito saudável, porque a pessoa está demandante demais, né? E quando alguém demanda demais, acaba sobrando para o outro e fica cansativo. E aí fica realmente muito ruim, né? Outra coisa também que é interessante é que esse incentivo constante que a pessoa quer fazer gera no outro a necessidade de não desagradar. O que é que eu estou querendo dizer com não desagradar? A pessoa acaba mentindo. Ou seja, quando tem alguém com baixa autoestima no relacionamento, frequentemente a outra pessoa acaba por aprender a mentir. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, por isso, a gente precisa equilibrar os relacionamentos, não é verdade? Com certeza. Acho que deve ser bem ruim, né? Manter um relacionamento baseado numa mentira, porque você vai dizer o que o outro espera ouvir, né? É muita falta de sinceridade com si mesmo e com o outro, né? Eu não conseguiria viver dessa forma. Eu Mas lembro cada com minha irmã, relacionamento é baseado de uma coisa, né? Silvia, de vez em quando, na adolescência, né? Ela me perguntava, e aí, tô bem com essa roupa? Aí eu virava, fazia aquela cara assim de, você quer minha opinião ou sua absolvição? Ela, ela não gostava muito da minha sinceridade, não, mas eu preferia ser sincero do que tentar fazer um joguinho Com de certeza. boa E várias vizinhança e vezes você acabar ela percebe que sendo criticada por culpava, outra pessoa. né?
Deve ter Terrível, né? poupado ela de se expor várias vezes, porque você realmente... Aham, exatamente. Outro dado importante, que eu acho que é importante também colocar com relação à pesquisa sobre autoestima, é que pessoas com autoestima medianamente elevada geralmente têm maior satisfação com o próprio trabalho. Olha que dado interessante também, né? É importante dizer que autoestima não é vaidade, tá? Isso aí Totalmente é diferente. importantíssimo a gente colocar. Autoestima não é vaidade. Às vezes a pessoa tem vaidade para compensar uma baixa autoestima. Sim. Então, e além do fato de que também acontece de que a pessoa tem, muito frequentemente, uma visão de que a autoestima é basicamente autoimagem, é a Sim. imagem física, é o corpo só, né? E quando na verdade é muito mais do que só isso, tem uma personalidade ali que precisa É o também ser estado levada de em consideração. espírito também, né? Exato, estado de espírito. E outra coisa, no consultório, eu vejo isso acontecer muito mais agora, nesse período de pandemia, uma confusão. Às vezes a gente confunde o jeito como a gente investe na imagem pública. Isso é Sim, interessante para se falar, porque assim, às vezes a gente passa a acreditar que a gente é o que mostra para o mundo na rede social. sim. Isso chama de cristalização da persona, né? Identificação com a persona é a mesma coisa. A identificação com a persona é isso, é você acreditar que você é o que você mostra para os outros, sendo Sim, que você também é isso, mas não é só isso. sim. Você é Eu também ouvi um termo muito interessante. Há uns 10 dias, minha irmã me mandou um material da internet que o cara falava sobre positividade tóxica, que é essa imagem de exatamente. perfeição que todo mundo quer mostrar nas redes sociais, mas que ninguém mostra a vida real, né? Todo mundo é aquela família Uhum. feliz de comercial de margarina e vamos para frente, né? E aí, quando você fala que a pessoa começa a acreditar naquilo que ela posta e que ela mostra, ela vai viver fingindo, né? Ela vai viver sustentando aquela imagem de perfeição, mas não E aí necessariamente ela é você, só aquilo. e aí você vê daqui a algum tempo, meu Deus, fulana teve depressão, Beltrano teve ideação suicida, mas como? Por quê? Porque a gente não é o que a gente mostra para o mundo. Às vezes a gente mostra para o mundo um sorrisão no rosto, mas o que está passando ali dentro é bem diferente. Então, óbvio que a gente tem que tomar cuidado com essa identificação com a persona. A gente precisa integrar, falando numa linguagem da psicologia analítica, integrar o nosso lado sombrio, o nosso lado que a gente não se orgulha de mostrar, mas que também faz parte de nós, também é parte da gente. Não estou dizendo para a gente sair por aí falando do nosso lado sombrio, propagandeando a nossa obscuridade. Não é disso, é saber que ela também faz parte da gente e integrar, ou seja, aceitar, fazer com que aquele convívio com aquele conteúdo não seja um sofrimento, né? A Foi grande questão está aí. eu adoeci há 9 anos, né, Danilo? Você já deve ter visto alguns vídeos meus aí. E eu decidi expor essa parte de mim justamente porque eu não queria que as pessoas achassem que eu era só aquilo, só aquela pessoa que estava arrumadinha, maquiada, fazendo foto com a filha, com o marido, com a família, não sei o quê, e que era uma família feliz. Eu acho que todo mundo tem suas atribulações. Não é para a gente estar totalmente expondo isso e mostrando só sofrimento, mas nós Claro que temos não, que né? mostrar que em alguns momentos a gente também não está legal e tudo bem. E faz Uhum. parte da gente aquilo, né? Então eu resolvi me expor um pouco mais e mostrar os dois lados. Quando eu tô bem, eu digo que eu tô bem. Quando eu não tô, também eu digo que eu não tô. E tá tudo bem. E hoje eu aceito isso. Mas há algum tempo atrás eu jamais aceitaria admitir a minha fraqueza, admitir a minha dor, admitir o meu sofrimento. Era muito, muito mais sofrido para mim porque eu sustentava uma visão de que eu era forte, de que nada em mim doía, nada em mim incomodava.
E sustentar isso é muito pesado. Hoje eu tenho essa consciência e eu vejo que muitas pessoas estão indo pelo mesmo caminho e que algum dia vão fazer de forma consciente. Mas a gente às vezes passa uma. As pessoas respondem para mim: ah, você é muito forte, você é muito isso, você é muito aquilo. Então eu faço questão de mostrar o quanto que existe o outro lado e não só o que elas dizem para mim. Entendeu? E não só o que eu mostro para elas, o que eu mostrava. Hoje eu mostro os dois lados. Algumas coisas ficam de fora porque é questão de privacidade mesmo, né? Uhum. Mas hoje eu tento justamente mostrar que existem os dois lados e que tá tudo bem. E que eu tenho o direito de fraquejar, que eu tenho o direito de sentir dor. Minha irmã às vezes fala para mim assim, quando ela tá sentindo alguma dor, ela fala assim para mim: ah, eu não vou ficar me lamentando para você, porque suas dores são maiores. Eu digo para ela, não é porque as minhas dores são grandes que você não tem direito de ter suas. Você tem direito de sentir dor. Você Uhum. pode sentir dor. Você tem direito de conversar comigo sobre isso. E eu tô aqui para lhe apoiar. E não é porque a minha dor é grande que a dela é insignificante ou que ela não tem o direito de sentir, não é? Então, eu acho que tá Exato. tudo bem. A gente tem que entender que existem altos e baixos, aceitar isso e tentar reagir, mudar a atitude diante daquilo que a gente sente. Né? Como dizem, a vida tem o filtro que a gente coloca, né? E aí a gente vai mudando a atitude diante dos acontecimentos e vai começando a se olhar de uma forma diferente. Pelo menos comigo aconteceu dessa forma, né? E autoestima é uma coisa, Silvia, que se pratica. Olha que interessante, né? É uma coisa que, como a gente falou no começo, que é uma atitude, e obviamente que essa atitude implica em um hábito, em uma coisa que você vai praticando. É mais um processo do que um resultado em si. Não é assim, ah, eu tenho autoestima quando eu chegar a tal objetivo. Não. É uma coisa que está ali na caminhada, é um caminhar. Não é uma coisa que é estanque. Quando eu conseguir fazer tal coisa, eu vou realmente gostar de mim. Não, é o processo do gostar e que vai ajudar, inclusive, a você ter sucesso no seu empreendimento. Né? É a questão de você ter uma outra atitude diante de si e viver isso. E a autoestima não é uma coisa linear. Existem idas, vindas, altos, baixos. Obviamente que as coisas vão mudando. Nós somos humanos e precisamos integrar a nossa humanidade. Sim. Isso faz parte, né? Senão a gente fica numa ideia de que, ah, não, se eu virar à esquerda, fizer tal coisa, aí der 2 pulinhos, agora eu tenho autoestima. Como se fosse uma receitinha de bolo. 2 pitadinhas disso, 3 pitadinhas daquilo. Não é dessa forma, não é uma coisa pré-meditada. A gente tem, sim, alguns estudos sobre autoestima, estudos clínicos fabulosos sobre autoestima, que trazem algumas coisas interessantíssimas, mas que sempre, em todos esses estudos, deixa muito claro que não são passinhos para você seguir, não são diretrizes para você fazer, são características que são encontradas nos casos clínicos de sucesso. Então, por exemplo, existem 3 grandes circunstâncias no desenvolvimento da autoestima em termos clínicos. Isso também é interessante para a gente pensar. A gente vai desenvolver amor próprio no contexto da terapia, do tratamento para autoestima baixa. A gente vai ver o quê? Que a pessoa precisa desenvolver atenção ou conscientização, eu até gosto mais do termo conscientização emocional, porque a gente vive uma verdadeira circunstância de analfabetismo emocional. A gente não sabe colocar nome nas coisas que sente. A gente não sabe diferenciar ansiedade de fome. A gente abre a geladeira para pensar. A gente não sabe colocar em palavras se está sentindo raiva ou se está sentindo medo. Então, essa diferenciação, essa tomada de consciência vai fazer toda a diferença. Então, tomada de consciência é crucial no processo. Né? Você vai tomar consciência de seus sentimentos, de suas sensações, das suas necessidades. E aí, tem uma outra
fase do processo, que também é importante, também é crucial, é o desenvolvimento de um sentimento sincero e verdadeiro de autorrespeito. Olha que importante isso, né? Respeitar-se. Autoestima implica em respeitar suas limitações, respeitar seus desejos, respeitar sua história, respeitar suas capacidades, respeitar que você também é uma pessoa digna de ser feliz e de buscar apreço. Não tem nada de errado com isso. E aí, quando a gente vai desenvolvendo isso, a gente chega na terceira etapa, que é a questão do autocuidado. Autocuidado, obviamente, que é talvez a fase mais importante da construção da autoestima. É preciso que a gente desenvolva cuidado por si, que a gente tenha verdadeiramente uma perspectiva com relação a fomentar em nós o cuidado que vai refletir nessa amorosidade, né? E aí tem 4 pilares desse processo terapêutico que eu também trago para poder ilustrar como a gente precisa prestar atenção nesses assuntos. Então, 2 desses pilares são da nossa relação intrapessoal, nossa relação conosco. E aí a gente vai ver que há uma necessidade de autoaceitação, a autoaceitação aí como uma sensação de satisfação e respeito por si. A gente também vai ter nessa relação intrapessoal, a relação da gente com a gente mesmo, construção de uma autoconfiança, que é você ter a capacidade de confiar nas suas próprias capacidades, é a chamada autoeficácia. Quando você confia que você é capaz, que você pode aprender, que se você ainda não sabe, você pode aprender. E aí a gente vai também para os pilares da relação interpessoal, das relações que nós desenvolvemos com os outros. A relação interpessoal tem como base aí a questão da competência social, que é basicamente o quê? A habilidade social. É você saber lidar com situações sociais, fazer conexão com as pessoas, conseguir interagir, fazer com que situações imprevistas socialmente possam ser situações resolvíveis, situações exequíveis. Então dá para resolver. Você ter essa habilidade social faz parte também do processo de construção da autoestima. E como último, é a questão do pilar também da relação interpessoal, a questão da rede social. O que é esse pilar da rede social? É você poder construir a ideia de ter amigos, mas acima de tudo de ser amigo. Isso também fortalece seu sentimento de afeto por você, a sua autoestima, né? Então, com essa noção, com isso aí, a gente vai perceber o quê? Que a autoestima, gente, é um caminho que vai agregar sentido à vida. Eu acho essa perspectiva fabulosa. A autoestima é um caminho que agrega sentido à vida. Por quê? Porque ela nos propicia maturidade. Ela nos traz maturidade, nos traz um outro olhar diante da existência e, obviamente, que a gente, com autoestima, vai viver uma vida com muito maior qualidade, né? A gente precisa o quê? Se posicionar frente a esses padrões externos que nos são impostos. E aí, com isso, quando a gente às vezes aceita um padrão imposto, a gente entra na contramão de si mesmo. Então, para que a gente, em vez de lutar contra si, a gente lute a favor de si, é preciso que a gente se posicione contra os padrões que muitas vezes são arbitrários e muitas vezes são bem infelizes. Obviamente que a gente precisa também lembrar de valorizar pequenos feitos, os pequenos sucessos, comemorar os pequenos sucessos. Acho que a vida fica fabulosa quando a gente tem essa perspectiva. A gente fica muito mais contente com a gente, com as pequenas coisas. É muito gostoso a gente poder dizer, poxa, foi um dia maravilhoso, eu fiz aquilo que eu tinha planejado. Maravilha, é um pequeno sucesso, vamos comemorar. Só que o estudo científico da psicologia vai dizer, comemore. Só que evite usar alimento para comemorar isso. Porque isso pode ser um problema depois, né? Agora, lembre-se sempre que a autoestima implica em constantes revisões, constantes adaptações, uma constante construção de si mesmo. Isso é crucial também para a gente refletir. E por fim, óbvio que para ter autoestima a gente só vai gostar, né, ter estima de algo que a gente conhece.
Então, óbvio que o lastro da autoestima, o que está ali embaixo lastreando, é o autoconhecimento. É o tal do autoconhecimento que desde a Grécia Antiga, lá na entrada do templo de Apolo, na cidade de Delfos, está lá escrito até hoje, conhece-te a ti mesmo. Só que tem uma segunda parte dessa frase que geralmente as pessoas não lembram, que é assim, ó, nada em excesso. Essa fala eu acho fabulosa. Nada em excesso. Conheça-se, mas também não fique nessa agonia de querer ser obsessivamente perfeito, não. Não queira seguir regras e padrões com essa severidade toda, não. Ah, agora eu vou seguir uma outra forma de existir. Só que às vezes a pessoa mergulha de cabeça, isso pode ser também ruim. Nada em excesso. E óbvio que se autoconhecimento é a trilha, é importantíssimo que a gente consiga, através desse autoconhecimento, nomear, reconhecer todos esses processos que a gente vive, porque obviamente isso nos traz proteção, a proteção necessária para termos um relacionamento saudável, não só conosco, mas também com aqueles que gostam da gente, que convivem com a gente. Sim. Muito obrigada, Danilo. Daqui a pouquinho a gente está encerrando aí, né? Que já vai dar às 9 horas. Daqui a pouco a live encerra. Eu quero agradecer muitíssimo a você e já te dizer que você está convidado para o ano que vem, começo do ano, a gente já vai fazer com outro assunto, uma outra coisa Com que a gente certeza. veja que seja bastante pedido. As meninas estão sugerindo muitos temas para mim, muito legais. Depois a gente vai conversar sobre isso. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que passaram aqui pela live, prestigiaram a gente, né? E que os comentários foram ótimos, foram maravilhosos e vocês estão sempre me surpreendendo positivamente. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada, Danilo. E Eu que ficamos por agradeço. hoje, viu? Acho maravilhoso e agradeço esse espaço esplêndido que você trouxe para a gente falar de um tema tão crucial para as nossas vidas. E agradeço a todo mundo pelo carinho, pelas falas generosas que estão tendo aí, né? E sei que com certeza com essas reflexões a gente pode empreender coisas muito legais para as nossas vidas e implementar bastante nossos relacionamentos. Muito Quando a obrigado, gente está Silvia. bem com a gente mesmo, muda tudo. Todos os Tudo, relacionamentos à nossa volta mudam, né, Danilo? Então, com eu tenho certeza. presenciado isso e falo com propriedade de causa, porque para mim mudou tudo. Quando a minha atitude para comigo mesma mudou, todos os relacionamentos à minha volta melhoraram. Então, eu acho que é importantíssimo a gente olhar esse lado também, né? Então, pronto. Peraí que apareceu uma interrogaçãozinha aqui com uma pergunta. Deixa eu ver. Pronto, não, aqui, pronto. Meu pai mandando um abraço para você aqui, Danilo. Abração. Abração. Agradeço muito, gente. Muito bom mesmo. Muito bom ter esse momento de tantas reflexões e tão importantes. Tá bom, Grande muito abraço e até obrigada. a próxima. Até a próxima. Ficamos por aqui. Um beijo enorme. Tchau. Tchau, tchau.